Bom dia mais uma vez e que alegria ter você aqui conosco. E eu tenho certeza que mais feliz ainda está o nosso mestre, o nosso amigo, em receber você nessa manhã para estudar a palavra de Deus, para orarmos juntos e também louvar o nome do Senhor. Bom dia, Dona Beth. Bom dia, professora Thay. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, você de casa. Muito feliz em ter você mais essa manhã. Amém. E agora nós vamos convidar a você a fazer uma oração junto conosco. Oremos. Querido Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa manhã tão maravilhosa, Pai. Quero pedir ao Senhor que o Senhor dirija os nossos pensamentos, ó Pai, e que eles sejam seus. Que o Senhor também possa alcançar o coração daqueles que têm acompanhado esse vídeo aqui, dando a ele tudo aquilo que eles necessitam em Ti, Senhor. Amém. Conduz o nosso dia, que seja de paz e alegria, que sejamos uma bênção ao nosso próximo, Pai. E que a palavra, ao estudarmos ela, os louvores, as orações, ó Pai, possam nos elevar a Ti, Pai. Que o Senhor leve todos os nossos anseios, todas as nossas dificuldades e nos dê a Tua paz, que o Senhor disse que a Tua paz o Senhor nos daria e nós queremos ela, Pai. Amém. Obrigado por tudo, pela Tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e por tudo ainda que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. De todos os amigos que nós temos, Beth, há um amigo maior e especial que está em todo o tempo na nossa vida. E que amigo é esse? É Jesus. É Jesus. E nós vamos louvar o nome dele agora com o hino 333. Ó que amigo em Cristo Jesus. Filhinha, você tem que ir lá cantar. Amém. E que bom é louvar o nosso grande amigo, não é mesmo? Sim, com certeza. E agora um grande momento para cada manhã, né? Vai chegar uma época em que nós não vamos ter mais a Bíblia, né, professora? Isso mesmo. E por isso nós gravamos todos os dias a palavra de Deus, para que quando chegar essa época você tenha esse consolo, você possa se defender também. Então vamos falar o nosso verso de hoje?
que está em 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Vamos no 3? 1, 2, 3. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como um sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, pratas, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Amém. E fique agora com a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te dê um dia maravilhoso. E eu sei que o Senhor Jesus Cristo tem esse dia para te dar hoje. Um bom dia para você. Amém. Olá, queridos, bom dia para vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar juntos? Vamos cair de joelhos diante do Senhor dos Exércitos e buscar a presença dEle, a orientação dEle, a inspiração celeste para entender o que a palavra de Deus diz? Vamos ajoelhar. Santo Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome pela chance que temos de fazer dar certo esse momento especial de busca da Tua presença. Eu sei que a Tua palavra, Pai, ela fez o mundo, há poder na Tua palavra. Assim como o Senhor ao falar tudo apareceu, a Tua palavra em nós tem o mesmo objetivo, faz nascer, Senhor, faz reviver, e eu te peço isso para essas pessoas que estão ouvindo, em nome de Jesus e para nós aqui também. Amém, Senhor. Amém.
Muito bem, nosso ano bíblico de hoje fala de Ezequiel 17, onde o Senhor Deus, na sua misericórdia, fala sobre 2 águias e uma videira, uma parábola que o Senhor Deus trouxe para o povo de Israel, para mostrar o quanto o Senhor abateria e faria com que a sua vontade acontecesse junto ao povo de Israel. Quando você está lendo a Bíblia, você já percebeu que às vezes você coloca o nome de alguém, coloca algum acontecimento escrito em algum verso que combina com aquela situação? O seu desejo é que aquilo, ou que de alguma forma te faz lembrar o que você está lendo de certa pessoa, de certo acontecimento, e então você fica pensando, como é que eu vou fazer isso dar certo? Como é que essas coisas Deus pode trabalhar para tornar tão boas quanto a Bíblia está falando? Pois o Senhor Deus agiu assim, muitas vezes ao chamar o profeta. Ele pediu que o profeta fizesse a alegoria parecida com a situação que estava acontecendo com o povo, para que o povo pudesse entender. Você percebe um Deus de amor, de misericórdia, trazendo um povo para entender como é que funcionaria as situações de acordo com uma parábola que ele trouxesse. Assim é Deus, em seu amor e cuidado para conosco, tentando fazer a gente compreender as coisas segundo o cuidado dele para com a nossa mente, que é tão limitada. A mesma coisa os fariseus faziam com Jesus, limitados como eram. Esse texto de hoje, de capítulo 50, do Desejado de Todas as Nações, me impressionou demais. O nome diz Por Entre Laços. Quando você vê Por Entre Laços, você fica pensando assim, puxa vida, deve ser uma coisa muito bonita. Laços humanos, laços de família, laços de amigos. O que será que diz esse capítulo? No entanto, quando a gente lê, a gente entende que eram laços que os fariseus estavam tramando para prender Jesus. Por entre laços. Que tristeza. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Várias vezes estamos nas mãos de Jesus, várias vezes durante o dia, muitas vezes na nossa vida, mas a única vez que Jesus esteve na nossa mão, nós o matamos. E era isso que esse povo estava tentando fazer. Dá uma olhada como é exposta a situação relacionada a Jesus. Olha, todo o tempo que Jesus passou em Jerusalém foi vigiado de perto por espias. Dia a dia eram tentados novos ardis para reduzi-lo ao silêncio. Procuravam qualquer coisa para enlaçar Jesus. Ficavam indo atrás para encontrar algum detalhe e tentavam judiar Jesus. Pequenos atos eram torcidos para que encontrassem um motivo que os levassem a matar Jesus, escondendo a inveja e o ódio que possuíam. Agora vejam essa situação. Você sabe por que os fariseus não entendiam os ensinos de Jesus? Eu tenho pensado em algumas coisas e eu sei que é o Espírito de Deus que tem me levado a pensar e tenho chegado a uma conclusão. Abre bem seu ouvido para o que eu vou lhe dizer. 2 coisas relacionadas a isso que vamos estudar durante esse dia. Primeira, se nós não tirarmos a maldade do nosso coração e nem permitirmos que o Senhor Deus faça a limpeza que Ele quer, nos mostrando a renúncia a todo pecado que o Espírito de Deus nos revela. Este pecado que a gente não quer deixar, será o que no final nos fará fazer todas as misérias do mundo. Do que eu estou dizendo? Se nós pensamos, eu não faço tal coisa, eu não faço tal pecado, não sou envolvido com este pecado ou com aquele outro, mas nós guardamos um pecado que acariciamos, este único pecado que nós tivermos vai fazer com que a gente perca todo o resto. Nós nos tornaremos 100% maus por causa dessa miséria que guardamos. Você entendeu isso? Foi o que aconteceu com os fariseus. Por que eles não entendiam Jesus? Porque pelas coisas que guardavam no coração. Eles guardavam uma raiva, uma ansiedade, um ódio, e eles precisavam tirar isso da vida. A necessidade era tirar do coração as misérias que possuíam. Olha só o que o Senhor Deus diz aqui. Aos que assim se entregam a Deus, tendo sincero desejo de conhecer e fazer-lhe a vontade, a verdade se revela como poder divino para a salvação. Estes serão capazes de distinguir entre o que fala por Deus e o que fala por si mesmo.
Os fariseus não puseram sua vontade ao lado da vontade divina. Não buscavam conhecer a verdade, mas procuravam uma desculpa para a ela se esquivar. Cristo mostrou que era por isso que eles não entendiam-lhes os ensinos. Você pode imaginar um negócio desse? Às vezes, a mente é fechada pelas coisas que são guardadas no coração. E então, Jesus pegava e tentava explicar isso para eles. Olha, eu não falo palavras de mim mesmo, mas daquele que me enviou. E aí eles olhavam e começaram a perceber que o grupo de pessoas ao redor estavam prestando atenção em Jesus e bebiam aquilo que Jesus trazia para eles, aquela água viva. E aí os fariseus começaram a ter mais ódio ainda e imaginaram um jeito de matar Jesus. E então Jesus, para provar que lhes lia o coração, que estava lendo o que estava no coração, virou para eles e disse o seguinte: vocês dizem que guardam a lei de Moisés, mas por que procuram matar-me? Eles ficaram loucos de vergonha e viraram e disseram: quem é que te disse que alguém aqui quer matar-te? Tens demônio? Jesus nem ligou para eles dizerem ou xingarem Jesus de ter demônio. E aí Jesus continuou, olha, a essa insinuação Cristo nem deu ouvidos. Continuou a demonstrar que sua obra de cura em Betesda estava em harmonia com a lei do sábado. Vocês sabem que eles tentaram, desde o dia que Jesus fez a cura, lá no tanque de Betesda, queriam matá-lo. Estavam mortos de inveja, porque a multidão de gente corria para Jesus e afluía para eles. Mas vocês sabem que muitos dos ouvintes de Cristo acreditaram nele. Inclusive, olha que coisa tremenda, os sacerdotes, os escribas, tentaram fazer o seguinte, os fariseus: vamos arrumar um jeito de pegá-lo sozinho, encontrar um momento em que ele estiver bem só e a gente agarra e leva ele embora para prendê-lo e matá-lo. Porque eles temiam a multidão, porque percebia que o povo estava a favor de Jesus. Aí eles mandaram uma comitiva. Quando a comitiva volta, eles disseram: onde está ele? Falaram: nós não conseguimos prendê-lo. Mas por que vocês não o trouxeram? Te assusta agora, olha. Nunca homem algum falou como este homem. Olha que coisa tremenda. E aí eles ficaram muito bravos, e até mesmo estes fariseus já tinham visto que o coração deles estava tocado. Muitas vezes eles não tinham que falar na frente daquele que é todo pureza, que é todo vida. Mas eles afastavam rapidinho aquela sensação de amor por Jesus e voltavam ao ódio que tinham antes. Que coisa feia, né? E a maneira como Deus mostrou para a senhora White é o seguinte, ó: mas sufocaram a convicção do Espírito Santo e agora, enfurecidos por serem os próprios instrumentos da lei, influenciados pelo odiado Galileu, exclamaram: também vós fostes enganados? Olha que situação. E então eles se reuniram e começaram a falar: temos que arrumar um jeito de calar esse impostor, temos que arrumar um jeito de calar a boca desse homem. E um entre eles levantou-se e disse o seguinte: porventura condena nossa lei um homem, sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que faz? Aí todos fizeram silêncio, falou: quem é que está aqui defendendo o Galileu? Quem era este homem? Nicodemos. Nicodemos tinha se levantado e feito essa pergunta. E aí eles tentaram envergonhar Nicodemos, dizendo o seguinte: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Olha que coisa feia. Irmãos, haviam muitas crendices naquela época a respeito de Jesus, que quando ele viria, iria aparecer por um tempo e sumir. Haviam essas crendices que hoje tem a respeito da fé, né? A respeito da verdade. Hoje em dia existe muita besteira que se fala. E haviam crendices a respeito de Jesus. Mas por que o povo era enganado a crer nas crendices? Porque lhes faltava acreditar na palavra de Deus. Eles não liam, eles não estudavam. E dessa reunião com Nicodemos, quando Nicodemos levanta e defende Jesus, aconteceu um negócio tremendo. Sabe o que foi? Eles cessaram, ficaram envergonhados, porque Nicodemos, um deles, estava defendendo Jesus. Jesus saiu dali e foi para um monte orar, lá no Monte das Oliveiras. Da agitação do burburinho da cidade, das turbas ansiosas e dos rabinos traidores,
desviou-se Jesus para o sossego do olival, onde podia encontrar-se a sós com Deus. Que coisa bonita, né? E de manhã cedo, porém, regressou ao templo, e reunindo-se-lhe o povo em volta, sentou-se e pôs-se a ensiná-los. Então aconteceu um dos negócios mais interessantes. Você quer saber o que houve? Eu gosto muito dessa parte. Enquanto Jesus estava ali, um grupo de homens, desses que estavam tentando armar e pegar Jesus em algum erro, uma armadilha estava formada por Jesus, trouxeram arrastando uma mulher para onde Jesus estava sentado ensinando. E jogaram a pobre vítima na frente de Jesus e disseram: Senhor, na lei de Moisés, diz que quando uma mulher é apanhada em adultério, nós devemos apedrejá-la. E tu, o que dizes? Jesus olhou para eles, lendo-lhes as intenções. Que coisa tremenda! E o coração, sabendo tudo a respeito de seu passado e futuro, agachou, olhou a pobre vítima, olhou nos olhos de todas as pessoas, e eu fico imaginando aquele olhar de Jesus, olhar nos olhos da pobre vítima, olhando nos olhos daqueles que a trouxeram e do povo ao redor, e começou a escrever na terra. E ao escrever na terra, eu imagino as pessoas: esse cara endoidou? Deixa eu ver o que ele está escrevendo. Irmãos, que tremendo! Jesus estava escrevendo os pecados de cada uma daquelas pessoas. E a mulher parada olhando, pensando: que hora vão vir as pedradas? Que momento que vão me matar? Puxa, o meu último momento. Porque imagine, eram homens poderosos que estavam ali com braços fortes trazendo aquela mulher. E escrevendo no chão. Agora te assusta. Cada um que lia e segurando a pedra na mão, saía de fininho e começou a sair a partir dos mais velhos e indo embora. Porque Jesus tinha escrito ali os pecados deles, de cada um, e o que lia sabia que era sobre ele que estava sendo escrito os pecados, e não somente isso, eles próprios tinham deitado com a mulher. Porque olha, deixa eu te comentar uma coisa, se pegaram ela em adultério, naturalmente ela estava com um homem, estava com mais alguém. Por que ela tinha sido trazida sozinha? Por que era só ela que estava sendo condenada? Me diga. Isso é coisa muito séria. Irmãos, que coisa horrível. E então só ficou Jesus e a mulher. Que posição privilegiada agora estava essa mulher, sozinha com o Salvador e seu pecado. Estar na presença de Jesus sozinha, sem ninguém para acusar, foi a situação desta mulher. E ele pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? Aonde estão eles? Aonde estão aqueles que te acusavam? Não ficou nenhum, Senhor. E eu acho que ela ficava esperando: e agora, o que ele vai dizer? Então ele diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Que coisa bonita! Eu toda vez que leio isso, eu fico imaginando como é bom ter Jesus. Como é bom estar na presença dele, que coisa gloriosa poder estar junto com o Salvador do Universo, com as nossas dificuldades, as nossas culpas, porque é assim que ele age. Você já percebeu que antes de Jesus pedir alguma coisa, ele mesmo faz? Olha, ele antes de pedir, vai e não peques mais, ele disse a parte dele: eu também não te condeno. Sempre Jesus faz a parte dele primeiro, antes de pedir ao ser humano que faça a dele. Olha o que mais que Jesus diz aqui, olha. Em seu ato de perdoar essa mulher e animá-la a viver vida melhor, resplandece na beleza da perfeita justiça o caráter de Jesus. Conquanto não use de paliativos com o pecado, nem diminua o sentimento da culpa, procura não condenar, mas salvar. O mundo não tinha senão desprezo e zombaria para essa transviada mulher. Mas Jesus profere palavras de conforto e esperança. O inocente se compadece da fraqueza da pecadora e estende-lhe a mão pronta a ajudar, ao passo que os hipócritas denunciam e Jesus lhe recomenda. Ao passo que os fariseus hipócritas denunciam, Jesus lhe recomenda: vai-te e não peques mais. Que coisa bonita, né? Que atitude diferente é de Jesus para com as dos fariseus. Eu não quero agir como os fariseus, eu não quero viver assim. Agora olhe,
Não é seguidor de Cristo aquele que, desviando os olhos, se afasta do transviado, deixando-o sem advertência prosseguir em sua degradante carreira. Não podemos deixar as pessoas em pecado. Não podemos fingir que não estamos vendo. Agora veja, os que são mais prontos a acusar os outros e zelosos em os levar à justiça, são frequentemente em sua própria vida mais culpados do que eles. Os homens aborrecem o pecador, ao passo que amam o pecado. Cristo aborrece o pecado, mas ama o pecador. Será esse espírito de todos quantos seguem: Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha história, você quer isso para você? Olha o que mais. O amor cristão é tardio em censurar, pronto a perceber o arrependimento, pronto a perdoar, a animar, a pôr o transviado na vereda da santidade e a nela firmar-lhes os pés. Glória ao nome do Senhor. Que nossa vida não seja para buscar um meio de atrapalhar a obra de Cristo. Que nosso coração tenha capacidade para buscá-lo, para ajudar as pessoas que Ele ama. Na verdade, tudo que fazemos ao menor, estamos fazendo ao Senhor. Vamos pedir a Deus que faça isso conosco? Você quer orar agora comigo e pedindo ao Senhor que nos ajude? Vamos lá. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que momento terrível foi que Jesus passou aqui entre nós. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a agir diferente. O Senhor disse que quando fazemos a um destes pequeninos, é a Jesus que estamos fazendo. Ajuda-nos a tratar Jesus diferente agora. Dá-nos um coração bom, dá-nos sentimentos bons, ensina-nos a viver a verdadeira religião, Senhor. Não nos permita ter um coração de fariseu, não nos permita ter um coração daqueles que buscavam e tramavam e que eram usados por Satanás para desajustar de alguma forma. Ajuda-nos, ó Pai, ensina-nos, fortalece-nos na glória e na misericórdia de Jesus. Em Tuas mãos nós nos entregamos, em nome de Cristo. Amém. Que o Senhor abençoe você e até amanhã.